Eu queria convidar a sua esposa, a dona Maria de Lourdes, para sentar aqui ao nosso lado. Por favor, dona Maria de Lourdes. E o doutor Rubens, então, para que nós possamos aproveitar ao máximo esse nosso encontro. Nós prometemos que delicadamente vamos explorar ao máximo o doutor Rubens. Um abraço a todos. Muito obrigado. Irmãos, é com muita emoção que eu estou aqui. Desde que eu cheguei, estou tentando me controlar, porque Nova Friburgo, eu sou, na verdade, sou cidadão friburguense, cidadão no horário, no horário. E trabalhei, morei aqui muitos anos, fui professor da Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo durante 16 anos. E aqui deixei raízes que eu não posso jamais esquecer. Minha filha mora aqui, no primeiro casamento. E em termos de movimento espírita, eu sempre me emociono, na verdade, mas aqui muito mais. Né? Senti uma energia muito forte, muito interessante. Eu não conhecia esse espaço. E estou maravilhado com tudo que estou vendo, sentindo aqui. Espero, modestamente, poder transmitir o tema na noite de hoje, que já por diversas vezes eu apresentei esse tema lá em Natal, e até mesmo em Portugal. Ano passado, minha esposa é portuguesa, então de vez em quando nós vamos lá. No ano passado eu apresentei isso lá e entusiasmo o fato de que as pessoas ficam satisfeitas com o que ouvem. E o tema é um tema, digamos assim, um pouco complicado, né? E é falar sobre aborto, sobre eutanásia e sobre anencefalia. Vários exemplos, de várias situações. Eu vou procurar explorar dentro de uma dialética que seja fácil de entendimento e espero, me disse muito bem, espero ser incluído para poder transmitir da melhor maneira possível o pouco que eu sei sobre isso, mas que acaba sendo interessante para quem não tem noção dos envolvimentos, inclusive espirituais, que levam a essa situação tão desagradável. Então é assim, primeiramente, nós temos que lembrar essa questão do aborto propriamente dito, né? Na visão espírita, inclusive eu falo inicialmente da pílula do dia seguinte. Quem tiver o trabalho de pesquisar, e é uma sugestão que eu faço, que é um apelo, para que pesquisem, leiam sempre, 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 nunca é demais. E nós que estamos militando na doutrina espírita, temos um motivo a mais para ler, para aprender sempre. Qual é esse motivo? É que acredita, é lógico, quem acredita em reencarnação, mas se não tiver acreditar em reencarnação, esse assunto não tem sentido. Mas o fato é que quanto mais nós aprendemos, e também não dá para aceitar aquela ideia de que não, eu já estou idoso, já estou velho, não tem mais que aprender, não tem mais que estudar. Absolutamente, não é assim. Por quê? Não é assim. Porque nós vamos acumulando esses ensinamentos para a reencarnação seguinte. Tão simples quanto isso. Provas existem aos montes, né? Provas, inclusive vou falar sobre isso também. As crianças que estão reencarnando num novo nível, num outro nível, um nível mais elevado, digamos assim, de compreensão, de entendimento, enfim. Trazidas de onde? Da reencarnação anterior, né? Da encarnação anterior. Então, nunca é demais estudar, nunca é demais aprender. Então, hoje nós temos uma vantagem incrível, que é a internet. Vai à internet, que chama de Google, né? Tem o Google, vai lá, digita, aparece uma quantidade incrivelmente grande de informações sobre os temas mais variados. A tal história, assim como na televisão, nós temos que saber usar o controle remoto e saber escolher aquilo que é melhor para nosso crescimento. E esse tema é importante para isso, e para isso, e principalmente quem tem filhos. Né? Quem tem filhos, com muito mais razão, precisa entender o que se passa. A respeito, por exemplo, da pílula do dia seguinte, sabe o que eu resolvi fazer? Eu estou passando para adolescentes as informações que eu recebi. São necessárias e muito necessárias. Porque nesse corre-corre que nós vivemos,
nem sempre há condição do pai, do professor, até do médico, dar uma parada e explicar em detalhes os envolvimentos disso, né? Há um abuso, digamos assim, muito grande no uso da pílula no dia seguinte. Mas observem em relação ao que a pílula do dia seguinte está envolvendo aborto, gente, a pílula abortiva. Então vejam esse índice, 90 milhões de nascimentos por ano, corresponde a 60 milhões de abortos. É de estarrecer. Atenção, os abortos que são, entre aspas, oficialmente detectados, informados, os que não são. Muito mais do que isso, né? Então o movimento espírita está fazendo uma campanha nesse sentido, e eu vesti a camisa, a calça e tudo, o que for possível para engrenar nesse assunto e pedir que as pessoas também que estão envolvidas no movimento espírita que entendam isso, estudem e passem adiante. É uma missão que nós temos. Nós que estamos, não é questão de ser mais ou menos elevado do que os demais que não têm a noção que nós temos dessas maravilhas, do Pentateuco, codificado por Kardec. Não é por isso, é questão de ser mais ou melhor do que ninguém. Nós temos apenas uma visão mais alargada, só isso. Então, assumimos e temos que assumir um compromisso muito, muito maior de fazer essa integração dessas informações, né? Então, essa campanha está em andamento e, se Deus quiser, ainda vai durante muito tempo. Então, sobre a pílula do dia seguinte, ela é indicada, vejam só, nos casos de estupro, porque não tinha como escolher, né, o estuprador, gente. No caso de rompimento de preservativo, da camisinha, seja ela masculina ou feminina, né? E quando acontece a relação sexual próxima à ovulação. Então, nesses três casos, são admissíveis, só que, aí está o problema, ela é usada de uma maneira indiscriminada e todos nós aqui, mais ou menos, sabemos que contém essa pílulazinha. É uma quantidade muito, muito maior de hormônio. Qualquer hormônio que entra no nosso organismo faz um estrago, digamos assim. Tem a sua função? Tem. Mas se exagera, se ultrapassa, se extrapola essa quantidade normal, nesses casos, estou falando desses casos normais, imaginem os casos abusivos, isto é, a pílula do dia seguinte tomada indiscriminadamente e continuadamente. E nós vamos entender já os resultados disso em nível espiritual, que é pior ainda. Do físico, do material, dá-se um jeito, digamos assim. No espiritual, não fica, né, muito mais complicado. Então, essa pílula tem que ser tomada, tem que ser usada de uma maneira muito criteriosa, e aí que eu entro com aquela informação que eu falei há pouco. É preciso que todos nós estejamos entendendo o que se passa, para quê? Para informar os adolescentes. Todos sabem, hoje em dia, com as informações que passam em velocidade supersônica, sabemos que crianças de 12 anos, até de 10, já está passando por uma situação de gravidez. Imagine como está essa situação, materialmente falando. Sem formação ainda do útero completa, então obrigada à força a desenvolver uma criança ali dentro, né? Então, vamos trabalhar nesse sentido. O doutrina espírita pede que cada um se envolva nisso. Porque é aquela história, não é comigo não, não tem ninguém nessa área, não é comigo não entendo disso, não quero saber. Não é assim. Eu acho, estou convencido disso, baseado no que eu disse há pouco. Todos nós que adentramos a uma casa espírita e a partir daí ouvimos palestras, estudamos, ouvimos conselhos, etc., assumimos um compromisso e temos essa missão, independente de nível social, cultural, etc. O segundo item é sobre o aborto, então, é o tema central. Então, existe o seguinte, primeiramente, até a 8ª semana, como é o nome daquele ser que está se formando ali? Chama-se embrião, até a 8ª semana. Então, ele já tem DNA, e queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, é um ser humano. Não tem como discutir isso aí. Né? Daí, da 8ª semana em diante, é o feto.
Essa nomenclatura foi estabelecida já há muito tempo e ela é adotada mundialmente, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Né? Agora, um detalhe interessante é que esse pequeno ser, seja o embrião, ou seja o feto, mais o feto do embrião, tem sensações. Ele vive, eu disse, é um ser humano, né? Então ele tem, na 17ª semana, sente dor. Não só sente dor, mas absorve os estados afetivos da gestante, isto é, da mãe dele. Seja de humor, seja de o que for. Todos os estados afetivos são absorvidos. Isso tem provas científicas. Nada do que se fala aqui é chutando. Né? Eu acho, não tem achismo. Tudo é comprovado cientificamente e nós podemos provar também a qualquer momento. Sabe a partir de quê? De uma técnica terapêutica que pouco é utilizada, mas tem um valor extraordinário chamado hipnose. E, portanto, através da hipnose, a terapia de vidas passadas. E aí é a prova científica que nós precisamos, mais do que nunca, nós que acreditamos em reencarnação, mas principalmente aqueles que não acreditam, que acham que é uma invenção de um grupo de pessoas. Né? Então, essas reações existem, sim, boas, ruins, da própria mãe. E aí tem um detalhe também. A mãe não fez o filho, não fabricou esse filho sozinho. O pai dessa criança tem uma responsabilidade, evidentemente, também. E acompanhamento em todos os níveis, em todos os sentidos. Principalmente nesta hora, sabe que esse feto está recebendo essas reações emocionais, digamos assim, né? Então, quais são os tipos de aborto que existem? O subclínico, que é em menos de 4 semanas, aí já é subclínico. O precoce, que vai de 4 a 12 semanas, e o tardio, que é daí para frente. E quais são os tipos também, quando ocorrem isso? O espontâneo, dentro do primeiro trimestre, que aí não está dizendo espontâneo, e a doutrina espírita explica também por que acontece esse aborto espontâneo. É mais importante saber isso. Os induzidos, que são verdadeiras calamidades, verdadeiros absurdos, subdivididos assim. Químico, soluções salinas, salinando o meio, digamos assim, de maneira prática de falar. Né? O mecânico, que eu não sei qual é o pior deles, né? É a sucção, aspiração a vácuo, dilatação e curetagem. Nós estamos então viajando com a nossa imaginação para entender o que se passa naquele meio com esse ser que está ali em crescimento. Então, o terceiro, eu não sei qual é o pior, como eu já disse. O terceiro é chamado de infeccioso. Olhem o absurdo que acontece, muito mais do que a gente imagina. Esse infeccioso, geralmente o médico não faz isso normalmente, né? Mas é mais curioso, aquelas parteiras que vivem disso, porque tudo isso que nós estamos falando em termos de aborto, leva para a parte exclusivamente ou eminentemente material, isto é, quanto é que eu levo nisso? Né? Então, todos visam, basicamente, ganho em cima dessa ação criminosa. Né? Então, como é que funciona esse aborto infeccioso? Simplesmente é introduzido uma agulha, não precisa se preocupar com esterilização, evidentemente, o que interessa é justamente causar uma infecção. Então, usa-se muito uma agulha de tricô, que é delgada, né? Então, ela entra, vai até a bolsa fetal, aí as bactérias vaginais passam por esse caminho aberto e causam o que interessa para quem está fazendo o aborto, que é justamente a infecção do meio, daquele meio todo ali, né? E o que acontece aí é brincadeira para uma pessoa imaginar uma coisa dessa. O útero se contrai com essa infecção, elimina o feto, causando o quê? Evidentemente não há como anestesiar. Então, a primeira reação, dor.
não deve ser pouca, né? Depois uma hemorragia, que leva a uma febre, e quanto mais a gente imagina que não, acontece muita morte, muito óbito em função disso. Por quê? Vamos fazer só uma rápida observação sobre isso. Eu sou da área de saúde, sou dentista, mas nem por isso estou sempre evoluir em relação a esse estudo apenas de dentes, porque nós temos a boca ligada ao corpo, né? Então nós temos que entender tudo que acontece em relação a essa área e, portanto, temos que entender o que se passa no restante do corpo. Então, qualquer infecção, qualquer uma, vai gerar uma reação, uma resposta imediata, maior ou menor, com maior ou menor intensidade do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa orgânica. De todas as maneiras que o organismo maravilhoso que Deus nos deu usa para repelir essa infecção. Só que, nesse caso aí, a infecção acontece num meio, além de muito frágil, sem muita defesa orgânica, portanto, sem defesa imunológica. Por isso acontece esse grande pique, digamos assim, de infecção, sem dar tempo ao organismo de reagir. Daí o óbito. Então já aconteceu, né? Então qual é o ideal disso aí? Conscientização, que nós procuramos fazer sempre, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, em qualquer meio que nós dispusermos. Quem tem blog, usa o blog, quem tem... Não interessa. Usar sempre para alertar, principalmente jovens, claro. Né? Agora vejam que coisa interessante. Seria interessante se não fosse grave, né? No Código Penal brasileiro, é crime o aborto. Mas, sempre tem mais. É legal se, 2 pontos, praticado fora do país. Deixou de haver o aborto? Evidente que não. Continua o aborto lá. Aqui não pode, mas lá pode. Complicado para entender isso, né? Por estupro, aí pergunta se o feto é culpado. Não há como discutir, né? E no caso da anencefalia, que é um item que eu vou abordar um pouco mais adiante, e que aconteceu a autorização ainda este ano, por uma contagem de 8-2, apenas 2 ministros, né, do Supremo Tribunal de Justiça Federal, eles rejeitaram a ideia. Os outros 8, todos aprovaram. Então, está valendo. Vamos chegar lá daqui a pouco. É chamado, gente, parto antecipado. Não dá para entender, né? E mais, para fim terapêutico. Então, é autorizado pelo SUS. O SUS paga esse procedimento, né? E nós vamos ver mais adiante isso aí.